Jeremias capítulo 20. Enquanto a igreja procura, eu quero fazer menção da última sexta-feira ali no Teatro Municipal da cidade de Mauá, onde houve o lançamento do livro Um Passo da Eternidade do nosso pastor, escrito pelo nosso pastor presidente, pastor Rogério Oliveira, e publicamente venho dizer aos irmãos que quem esteve lá pode confirmar o que eu estou falando. Foi algo muito lindo, irmãos, muito maravilhoso, uma coisa que deixou um impacto na nossa vida, na nossa trajetória, algo para a gente levar na nossa memória, para a glória do nome do Senhor. Fiquei muito feliz por poder estar ali prestigiando esse momento maravilhoso que Deus concedeu ao nosso pastor, uma alegria muito grande no nosso coração, e dizer glória a Deus e parabéns por toda a organização que trabalhou ali também. Irmãos, nós estávamos muito bem acolhidos, recebidos e fomos ministrados ali de uma forma singular. Então, temos que tributar a Deus glórias e honra, porque o nosso Deus se faz presente onde quer que a igreja se reúna. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 20, a igreja encontrou o texto bíblico, versículo 1, diz assim: E Passur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras. E feriu Passur ao profeta Jeremias e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passur o tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não te chama mais Passur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e os teus olhos verão. Entregarei todo o povo de Judá na mão do rei da Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os seus tesouros dos reis de Judá. Entregarei na mão dos inimigos e saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro. Levado serás à Babilônia, ali morrerás, e ali serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e um ludibrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos. Porém o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão confundidos, porque não houveram prudentemente, e terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor, que provas os justos e conhece os pensamentos e o coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz.
Maldito o homem que deu a boa notícia ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. Ouça o clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim a minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre? Para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Pode se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina algo maravilhoso. E nós sabemos que o contexto histórico em que Jeremias profetizava era um contexto de idolatria e de pecado. O povo de Deus estava afastado dos caminhos do Senhor, estava praticando a idolatria, a injustiça, estavam distantes da presença de Deus. Embora eles achassem que estavam bem com Deus, na verdade não estavam, eles estavam desviados dos caminhos do Senhor e não estavam obedecendo a sua palavra. Deus, para trazer o seu povo ao arrependimento, Ele levantou os seus profetas para denunciar o pecado, para chamar o povo para um concerto com Deus, e aqueles que foram levantados por Deus tiveram um ministério difícil, árduo, um ministério de desprezo, de vergonha, de sofrimento. Os profetas profetizavam e o povo não aceitava aquilo que eles falavam. O povo não acreditava naqueles homens que Deus havia levantado para profetizar a sua palavra. Nós observamos nos dias atuais que muitos estão se dizendo profetas do Senhor, mas não estão denunciando o pecado. Estão prometendo coisas materiais, coisas palpáveis, coisas temporãs e passageiras, coisas físicas, prosperidade material e financeira, prometendo muitas coisas que, se nós pararmos bem para pensar, ficarão aqui nessa terra. Nós não vamos poder levar nada dessa terra quando nós partirmos para a eternidade. E os profetas que têm se levantado hoje, posso dizer, muitos deles são falsos profetas, porque estão levando o povo a se apegar a coisas desta terra, a coisas desta vida, sem chamar o povo para um compromisso real com o Senhor, sem denunciar o pecado das pessoas, sem trazer arrependimento ao coração das pessoas. Muitas pessoas vêm para a igreja, cristãos ou não, crentes ou não, muitos vêm para a igreja pensando que Deus é um sócio. Você vem para a igreja, ouvir a palavra, participar de um culto para que as coisas deem certo na sua vida. Mas não funciona assim. O Senhor nos chama para andar junto com Ele, para caminhar em santidade com Ele, para obedecer a sua palavra e para pregar a salvação em Cristo Jesus. Mas hoje muitas pessoas estão pensando que Deus pode ser um sócio. E se você for sócio de Deus, a sua empresa vai bem, o seu trabalho vai bem, a sua família vai bem, o seu casamento vai bem, mas isso não é verdade, irmãos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E as pessoas estão pensando que por participar de um culto de ceia, está tudo bem com Deus. Que por participar de um culto de domingo, está tudo bem com Deus. Se o pastor fulano ou se o pastor ciclano orar por mim, pôr a mão na minha cabeça, então algo vai acontecer na minha vida, mas não é desse jeito que funciona. O Senhor está chamando a nossa atenção para nós valorizarmos esta tão grande salvação que de graça Ele tem nos oferecido, que de graça Ele tem nos ofertado, mesmo sem nós merecermos. A nossa vida tem que ser um testemunho de fé. O nosso caminhar tem que pregar o Evangelho, ainda que você não abra a sua boca. As pessoas têm que orar para você e têm que ver que existe algo diferente em você, que existe uma presença contagiante em você, que a paz de Deus superabunda em você, de forma que quando você está inserido em um contexto na sociedade, alguém abre a boca e diz: eu gosto de ficar perto de você, porque eu sinto paz nas suas palavras.
Eu sinto paz na sua companhia. E isso, irmãos, é prova de que o nosso Deus está conosco em todos os lugares. Não, irmãos, Deus não é um amuleto de sorte para a gente se dar bem na vida. Não. O culto não é um ritual para a gente sair mais do que vencedor e enfrentar qualquer coisa nessa vida. Não é, irmãos. É para nos preparar para pregar o evangelho àqueles que estão caminhando a passos largos para a perdição. Nós não estamos aqui simplesmente para receber bênçãos materiais. Nós estamos aqui para sermos revestidos de poder. E ao sair destas quatro paredes como igreja poderosa e triunfante, alcançarmos os perdidos para Jesus. Alcançarmos aqueles que estão sem Deus, sem paz e sem salvação neste momento. Existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Existe uma responsabilidade sobre a igreja. E hoje o Espírito Santo quer fazer você voltar a exercitar, a usar os talentos e os dons que Ele te deu. Se você não pode louvar na igreja, louve na tua casa. Se você não pode louvar na tua casa, louve na rua. Louve andando na calçada a caminho do seu trabalho. Fale, deixa o Senhor te usar onde quer que você esteja. Faça orações em qualquer lugar que você estiver. Seja verdadeiramente uma testemunha viva de Jesus nesta terra, pois é para isso que o nosso Deus nos chamou. Muitas pessoas ficam se fazendo de coitadinhos. Eu quero, eu preciso da minha vitória, eu preciso que Deus abra a porta, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu necessito. Mas é tempo de nós olharmos ao nosso lado, irmãos. Olharmos ao nosso redor. E entendermos que existe uma obra a ser realizada. E essa responsabilidade está sobre nós, que somos a igreja do Senhor. Sobre nós que somos os ministros do Novo Testamento. Sobre cada um de nós repousa essa responsabilidade de testemunhar a respeito do Senhor. Não, irmãos, as pessoas não podem vir para a igreja com a mentalidade de só ter uma vida bem-sucedida e abençoada. Elas têm que vir para a igreja para fazer questão de perceber que o seu nome está escrito no livro da vida. Que ainda que partir daqui para a eternidade na condição financeira que estava Lázaro, aquele que Jesus contou a respeito do rico e de Lázaro, ainda que esteja dependendo de migalhas que caem da mesa de alguém para se alimentar, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, há um lugar de repouso para você. Aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus. E esta é a palavra que o Senhor manda eu pregar nesta noite. Existe uma obra a ser feita. E não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser cômodo fazer o que o Senhor mandar você fazer. Não pense que você fará isso e terá louvor das pessoas. Não pense que você vai passar por dificuldades e vai ter uma irmandade numerosa ao teu redor para te amparar. Porque muitas vezes você vai sofrer calado. Muitas vezes você vai sofrer sozinho. Muitas vezes você vai até pensar que te abandonaram, mas o Senhor estará contigo, o Senhor estará contigo, o Senhor estará contigo em todos os momentos da sua vida. Então pare de reclamar por aquilo que você quer, que ainda não aconteceu na sua vida. Pare de pensar e de reclamar por aquilo que você quer, e se levante nessa noite para fazer a obra do Senhor. Jeremias foi chamado por Deus para pregar em um tempo muito difícil. Existiam muitos profetas pregando ao mesmo tempo que Jeremias pregava. A maioria deles eram falsos profetas. E o que diziam os falsos profetas? O que muitas vezes falam para nós: Deus vai te dar vitória, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Não estou dizendo que Deus não faça isso, Ele faz. Ele faz. Muito mais ainda do que isso que estou dizendo aqui neste momento. Mas nós não devemos nos apegar a isso. Não devemos nos apegar a isso.
O amor derramado pelo Espírito Santo em nosso coração deve ser maior do que qualquer desejo que nós possamos ter por alguma coisa boa que Deus nos permita viver aqui nesta terra. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa o Espírito Santo encher o teu coração de amor nesta noite, para que você seja realmente um evangelista, para que você seja realmente um ganhador de almas para o Senhor, porque perto está o dia do arrebatamento, perto está o dia do arrebatamento. Pregue o evangelho para a sua família, pregue o evangelho para os seus filhos, pregue o evangelho para os seus vizinhos, pregue o evangelho para as pessoas que trabalham com você lá na empresa, pregue o evangelho para as pessoas que estudam com você, porque este dia está perto, este dia está próximo. Pode ser a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Aleluia! E quando formos arrebatados, irmãos, não poderemos levar nada do que Deus nos der para a gente desfrutar aqui nessa vida. Então não apegue o teu coração a esse tipo de coisa. Desfrute de tudo que Deus te dá. Goza dos teus dias com alegria, com gratidão e com prazer. Mas não se apegue às coisas materiais, porque, aleluia, o Senhor vem nos buscar daqui. O Senhor vem nos buscar desta terra. Jeremias está profetizando a um povo que não queria ouvir a sua palavra. Ou melhor dizendo, que não queria ouvir a palavra de Deus na boca do profeta. E o ministério dele não foi fácil. Foi um ministério muito difícil. A palavra que ele pregava era a verdade que Deus colocou no seu coração e nos seus lábios. E quem prega a verdade muitas vezes padece. Muitas vezes não ganha curtida, nem like, nem ninguém vai seguir quem prega a verdade. Mas o que importa é que você pregue o evangelho do jeito que Deus te mandar pregar. Porque profeta não é levantado para agradar as pessoas, mas para pregar a verdade que liberta, a verdade que liberta, a verdade que liberta, a verdade que é poderosa para salvar as nossas almas. É para isso que nós somos levantados por Deus. É para pregar o evangelho. Jeremias está pregando e não era algo fácil de se pregar, porque ele pregava chorando, irmãos. Ele pregava uma mensagem de juízo e de justiça, e ao mesmo tempo que ele pregava, ele chorava, porque ele não queria que aquilo acontecesse, mas ele sabia que era Deus que estava falando através da sua boca, e que aquilo sim se cumpriria na vida do povo, se o povo não se arrependesse. Aí imagina só, ele está no meio de um povo orgulhoso, apegado aos rituais, idolatrando o templo, idolatrando ídolos ao redor do templo também, nos lugares altos, como nos diz a história. E ele está pregando que aquele templo vai ser destruído, que aquela cidade vai ser destruída, que aqueles muros que traziam segurança para o povo seriam derrubados, que Nabucodonosor ia levar eles como escravos para o cativeiro. Não era fácil a palavra, não era fácil ele pregar aquilo que Deus estava mandando. Mas você que tem um chamado de Deus na sua vida, você tenha isso no seu coração e na sua mente. Você não foi chamado para agradar os ouvintes. Você não é animador de auditório. Você é pregador da palavra. Você é pregador da palavra. Você é pregador da palavra. E muitas vezes você vai pregar e as pessoas vão se encolher, vão olhar feio para você. Mas naquele dia você vai ouvir: venha bendito de meu Pai. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aí no capítulo 18 você conhece a história. Deus fala para ele: levanta-se, desce à casa do oleiro e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Jeremias vai, tem um homem, um oleiro trabalhando, fazendo um vaso, o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro amassa o barro de novo, faz outro vaso conforme lhe agrada, e a palavra de Deus vem a Jeremias e o Senhor lhe faz uma pergunta:
Não poderei eu fazer a mesma coisa com o povo de Israel? Porque assim como o barro na mão do oleiro, assim é o povo na minha mão. Aleluia. Jeremias vai e prega que o Senhor vai quebrar e despedaçar Israel para fazer deles um povo que agrade os seus olhos. Uma nação em que Deus sinta alegria e prazer. Jeremias prega. E quando ele está pregando lá no capítulo 18, o que está acontecendo? As pessoas estão rejeitando a palavra que ele está pregando. Os amigos dele de infância, que cresciam com ele, estavam falando ao mesmo tempo que ele estava pregando. Aqueles amigos de Jeremias e alguns parentes estavam dizendo assim: vamos observar Jeremias e vamos feri-lo com a língua. O que quer dizer ferir com a língua? É defamar, é falar mal, é mentir a respeito dele para ele cair no descrédito dos ouvintes. Vamos feri-lo com a nossa língua. Talvez você esteja sendo ferido por calúnias e difamações. Talvez você esteja sendo afrontado, a sua família esteja passando por um processo assim. Mas fique no seu lugar, porque foi Deus quem te chamou para isso. Você não deve parar, não deve desanimar, não deve desistir de cumprir o teu chamado. Jamais deve fazer isso. Então, se alguma coisa te entristece, mesmo no meio dos irmãos da igreja, entenda que Deus te chamou com um propósito e você deve obedecer à voz do Senhor, o seu chamado. Não saia do seu lugar. Fique na posição que Deus te colocou. Aleluia! 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 Louvado seja o nosso Deus. Vamos observá-lo para ver se ele manqueja, se ele tropeça ou se ele desobedece à lei de Deus. E aí nós vamos acabar com ele. Vamos tentar persuadi-lo a mudar a sua palavra, para que a palavra do profeta e a palavra do sacerdote não pereça. Quer dizer, os profetas que eles estavam falando eram os falsos profetas e os sacerdotes corruptos que eles estavam tentando defender. E muitas vezes quem faz a obra de Deus com sinceridade é injustiçado. É injustiçado, mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Isso não quer dizer que Deus virou as costas para você. Aleluia! Deus te chamou para esta obra e você não pode parar. Esta é a palavra do Senhor nessa noite. Nós vemos no capítulo 19, Jeremias já estava meio desanimado por causa do que estavam falando ao seu respeito. Mas a palavra do Senhor vem de encontro a Jeremias e o Senhor manda ele comprar um vaso. Manda ele comprar um cântaro de barro. Jeremias obedece, Senhor, vai lá e compra. Então Deus revela a palavra para ele. Vai lá e prega que eu vou destruir Jerusalém, que eu vou destruir esse templo. Mas não prega em qualquer lugar não. Prega lá na porta do templo. Vai lá e prega. No capítulo 19, Jeremias vai com aquele vaso para a porta do templo. E começa a pregar. O Senhor vai destruir essa cidade. Vocês vão ser levados no cativeiro. Vocês vão ser escravos da Babilônia. Nabucodonosor vai prevalecer contra vocês. E as armas de vocês vão ser recolhidas no meio da cidade. Ou seja, não vai adiantar nada para defendê-los. Porque isso vem do Senhor. E ele está pregando. Aí Deus fala para ele, sobe lá e quebra esse cântaro agora. Jeremias termina de pregar. Vai até mais perto do templo e joga aquele vaso no chão. Quando ele joga aquele vaso de barro no chão, o vaso se despedaça em milhares de pedaços. Aí o Espírito de Deus diz para Jeremias, diga que eu vou fazer assim com a minha nação, como você fez com este vaso de barro. Eu vou destruí-los, despedaçá-los. Jeremias prega a palavra, não é fácil, irmãos. Jeremias prega. E no capítulo 20 os irmãos veem o que acontece. O sacerdote principal daquela época, chamado Passur, sai do templo e fere a Jeremias. Mas ele não só dá um tapa em Jeremias, ele não só dá um empurrão em Jeremias. Este ferir Jeremias quer dizer que ele bateu em Jeremias com muita violência. Ele humilhou Jeremias, ele bateu muito em Jeremias, na frente das pessoas, na porta do templo. E quando ele cansou de bater em Jeremias, ele prendeu Jeremias no tronco,
ou no cepo, de uma forma que Jeremias nem podia ficar em pé esticado e nem podia ficar totalmente sentado. Ele ficou curvado a noite inteira, preso naquele tronco. E por quê? Porque ele pregou a palavra de Deus. E por quê? Porque ele aceitou o chamado do Senhor. Porque ele foi humilhado daquele jeito. Porque ele era fiel a Deus. Está entendendo o que Deus está falando com você? Se você é fiel a Deus, você também poderá passar por momentos assim, mas não desanime. Deus está contigo. Não se corrompa. Não se deixe persuadir. Não pare de pregar. Não pare de louvar. Não pare de profetizar. Ainda que não esteja fácil para você, continue a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Jeremias passou a noite inteira humilhado naquela situação, na porta da igreja. Pensa só, irmãos. Ele não podia nem usar as suas mãos para passar a mão em cima dos ferimentos para ver se aliviava a dor ou se estancava o sangue que jorrava do seu corpo. Ele foi muito humilhado, muito angustiado estava Jeremias ali. E o sacerdote, no outro dia, foi lá e soltou Jeremias. Quando ele soltou Jeremias, a palavra de Deus veio de encontro a Jeremias de novo. Porque é assim, irmãos, alguém pode te ferir, pode te humilhar, pode te bater, mas se você tem chamado, você vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e nada vai parar você. Não foi isso que a banda cantou aqui? Nada pode parar um adorador. Nada pode parar um adorador. Nada pode parar uma pessoa que tem um chamado de Deus na sua vida. Nada pode parar. E a palavra não mudou, irmãos. Porque tem gente que muda a palavra de acordo com o auditório, né? Aqui eu não posso pregar isso não, porque o povo é mais rico, ou é mais pobre, ou é mais culto, ou é menos culto, então eu tenho que adaptar a palavra conforme o auditório. Não, Deus não chamou a gente para fazer esse tipo de coisa. Se a palavra vem, levanta a tua voz e prega, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Foi isso que ele disse a Jeremias. Então quando o sacerdote solta Jeremias, ele diz para o sacerdote, assim diz o Senhor: não te chamarás mais Passur, mais terror por todos os lados. Nabucodonosor vai invadir a Babilônia e você e toda a sua casa vai ser levado para lá. Não vai voltar mais para Jerusalém. Lá você vai morrer e lá você vai ser sepultado. E todos os teus amigos aos quais você profetiza eles falsamente, todos eles também serão levados para a Babilônia e todos eles vão morrer lá. O que a palavra de Deus nos ensina com isso? Que quem ouve falso profeta está correndo o risco de perder a sua comunhão com Deus, está correndo o risco de desagradar a Deus, e pior, está correndo o risco de andar na direção errada e perder até mesmo a salvação da sua alma. Fique com a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar a sua alma e salvar todos aqueles que ouvirem a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo muitos falsos profetas, irmãos. Se eu revelar para você o número do seu CPF agora, o que vai mudar na sua vida? O que vai mudar na sua vida? Tinha que mudar uma coisa, sabe o quê? Eita, esse pregador aí sabe o número do meu CPF. Se ele não for uma pessoa honesta, ele pode usar para fazer coisa errada com o meu nome. Devia te trazer preocupação, não alegria. Irmãos. Hoje as pessoas estão preocupadas com prognósticos. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois da manhã? Vou consultar o profeta para isso. Não, irmão, o profeta não foi levantado por Deus para isso. Não foi para isso. Foi para pregar a salvação em Cristo. É claro que o nosso Deus revela o que vai fazer na nossa vida quando Ele quer. Mas nós não podemos aceitar prognosticadores na nossa vida.
pessoas que falam que vai acontecer amanhã, depois da manhã, e deixar esse tipo de profetada guiar a nossa vida. Não, a nossa bússola é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E toda profecia que sai daqui não provém de mim, diz o Senhor. Aleluia! 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 Não estou pregando contra este dom, porque quando Deus quer, Ele também me usa dessa forma. Mas muitas vezes, quando estou pregando a palavra e Deus revela, pastores, e Deus revela alguma coisa, eu me preocupo sempre em transmitir a profecia dentro da Escritura e evito o máximo apontar para alguém. Por quê? Porque as pessoas ficam mal acostumadas e querem ser dirigidas por homens, querem ir atrás de pessoas que prognosticam, que falam do futuro, mas não foi para isso que Deus abriu o seu entendimento a respeito da palavra e da salvação em Cristo. Creia na palavra, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Aleluia. E todos aqueles aos quais você profetiza falsamente vão ser levados para a Babilônia e vão morrer lá. Então preste atenção, a palavra de Deus nos dá o direito de examinar a profecia, seja ela pregada, cantada, profetizada através de dons ou orações, seja como for a manifestação da palavra de Deus, você tem direito de examinar a profecia, e reter o bem, e reter o bem, e reter o bem, e reter o bem, e reter o bem de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe dirigir por pessoas que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Não. O Senhor quer preservar a tua alma da ruína. O Senhor quer preservar a tua alma da queda. Busque o conhecimento nas Escrituras. Busque estudar a palavra, ler a palavra, aprender a palavra, meditar na palavra, porque o Senhor vai te dar certeza nas suas decisões, nas suas escolhas. Deus não te deixará errar se você se atentar a ouvir a sua palavra, a aprender a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos para isso, Jeremias profetiza. Mas ele estava muito triste, porque no versículo 7, eu já vou caminhar para concluir, ele diz ao Senhor: Senhor, persuadiste-me, o Senhor me persuadiu e eu fui persuadido, mais forte o Senhor foi do que eu e prevaleceu, e agora eu sirvo de escárnio todo dia, e todos eles estão zombando de mim. Olha como estava Jeremias, ele disse: o Senhor me persuadiu e eu fui persuadido. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? O Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Eu obedeci o Senhor e agora olha só o que está acontecendo comigo. Olha só o que está acontecendo comigo. O Senhor me enganou. E eu fui enganado. Agora eu estou pregando a sua palavra e estou servindo de escárnio. Todo dia as pessoas estão zombando de mim para ficar pior. Olha o que ele diz no versículo 8. Porque desde que falo, grito, clamo violência, destruição, porque se tornou a palavra do Senhor uma vergonha, um opróbrio, um ludibrio todo dia, uma zombaria, um motivo de zombaria com a minha vida, porque estou pregando destruição, estou pregando violência, era o que ele estava pregando. Por causa disso, eu estou sendo envergonhado. Olha só, ele passou a noite humilhado, amarrado no cepo, na porta do templo. Todo mundo que passava lá via o profeta Jeremias machucado e humilhado na porta da igreja. Está entendendo o que Deus está dizendo? Ele estava angustiado e estava pondo para fora com palavras as suas angústias. E agora no versículo 9 ele diz: eu não me lembrarei dele. De quem ele está falando? Eu não vou mais me lembrar do Senhor.
não falarei mais do seu nome. Olha o que ele está dizendo, eu não vou falar mais, eu não vou me lembrar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou cantar mais, eu não vou profetizar mais, eu não vou orar mais, eu não vou mais cumprir o meu chamado, não vou fazer mais isso. E quando ele decidiu fazer isso, olha o que aconteceu, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Quando ele decidiu abandonar o ministério, quando ele decidiu parar de fazer o que Deus havia mandado ele fazer, ele narra que isso foi para ele como um fogo no seu interior, uma aflição no seu interior. Um fogo ia aumentando dentro dele e ele estava resistindo porque ele não queria mais profetizar. E aí ele tem uma conclusão nesse versículo que ele diz: estou fatigado, estou cansado de sofrer e não suporto mais. Eu não suporto mais esse sofrimento. Porque todas as vezes que uma pessoa que é chamada por Deus tenta reter aquilo que Deus dá para ela, vai ser uma luta contra o Espírito Santo, vai ser uma luta contra Deus que habita em você. E todas as vezes que você lutar contra Deus, você vai ficar cansado, angustiado, e o Senhor não vai desistir de te chamar, de te exortar, de te incentivar a voltar a fazer aquilo que Ele te mandou fazer, porque não é tempo de parar. Quando se resiste à voz do Espírito Santo, você sente tristeza, você sente canseira. Alguém pode até dizer: eu estou tão triste hoje, eu não sei por que eu me entristeci dessa forma. Põe a mão na sua consciência. Quem sabe o Espírito Santo está falando para você: vai orar mais um pouco, vai jejuar um pouco mais, levanta e vai para a EBD, vai para o culto de ensinamento, vem para a minha casa para me adorar, para ouvir a minha palavra. E a pessoa fica resistindo, fica retendo, fica lutando contra Deus, mas quem luta contra Deus vai se cansar e vai ser vencido por Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso, que te chama pelo teu nome e que conta contigo nesta obra. Ele está lutando e está cansado contra Deus, porque ouviu a murmuração, porque ouviu o que falavam mal dele, o que maquinavam contra ele. Agora olha só o que diz no versículo 13. O versículo 13 ele diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Como pode? O homem está tão angustiado, tão desanimado, tão envergonhado, tão triste, lutando contra a voz de Deus que era um fogo no seu interior. Mas aqui no versículo 13 ele chama o povo para cantar. Olha só, tinha acabado de ser solto do cepo, do tronco, tinha acabado de apanhar, tinha acabado de ser humilhado, tinha acabado de ouvir as pessoas maquinando mal contra ele. Mas quando ele abre a boca para falar com as pessoas, ele diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Mas no versículo 14, eu encerro com isso, pastor. Ele diz: maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia que a minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a boa notícia ao meu pai, dizendo: hoje te nasceu um filho, homem, um menino. E com isso meu pai se alegrou muito. Seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu. Versículo 17. Por que não me matou na madre? Assim a minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, para que os meus dias se consumam na vergonha? Olha o que Jeremias está dizendo. Porque eu não morri ainda no útero da minha mãe. Por quê? Ele amaldiçoou o dia que a mãe dele deu a luz a ele. Ele diz: por que o ventre da minha mãe não foi a minha sepultura? Porque eu nasci para viver esse sofrimento que eu estou vivendo, essa tristeza que eu estou vivendo. Isso que Jeremias falou é muito sério, irmãos. Por que é sério? Porque lá no capítulo 1, como Deus chamou Jeremias? Quando Deus chamou Jeremias no capítulo 1, Deus disse para ele: desde o ventre da tua mãe eu te conheci. Desde o ventre da sua mãe eu te santifiquei. E as
as nações te dei por profeta. Deus estava dizendo, eu santifiquei você no ventre da sua mãe. E Jeremias estava dizendo, maldito o dia que eu nasci, porque eu não morri no ventre da minha mãe. Ah, se fosse eu, irmãos, eu ia condenar a atitude de Jeremias. Eu ia dizer para ele, rapaz, você está blasfemando contra Deus, fecha sua boca. Você não sabe o que está dizendo, você está louco. Para com isso, cala a boca, Jeremias. Se fosse eu, iria dizer isso para Jeremias. Mas você não escuta Deus falando isso para Jeremias nesse capítulo. Sabe por quê? Porque eu posso não entender a sua dor, mas Deus entende. Eu posso não compreender o teu sofrimento como homem que sou, mas Deus compreende o teu sofrimento. Eu posso não saber a dimensão da tua aflição, mas Deus te conhece melhor do que qualquer pessoa desta terra, e Ele vem te socorrer nessa noite. Aleluia! Deus ouviu o lamento de alguns de vocês aqui. Deus ouviu a tua aflição. Deus ouviu a sua dor. Glória! E Ele está aqui presente neste ambiente para visitar a sua alma e acender no seu interior o fogo, o mesmo fogo que acendeu em Jeremias, para levantar você dessa situação, porque tem uma grande caminhada diante de você e você não pode parar. Não pode parar, não pode parar, diz o Senhor. Ele entende a sua dor, a sua preocupação, o seu sofrimento. Ele entende até às vezes que você reclama e fala algumas coisas das quais você se arrepende depois, em oração ou em murmuração. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Você tem que ser a voz que fala a verdade no meio da geração corrupta e corrompida que está aí neste mundo. Você tem que ser o profeta ou a profetisa de Deus a esta nação que está caminhando para a perdição. Passe por cima das barreiras que se levantaram diante de você. Abra bem a sua boca e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque assim como Ele disse a Jeremias, Ele fala aos seus ouvidos nesta noite. E que essa palavra desça ao teu coração. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor a você. Esta luta não vai te parar, esta aflição não vai sepultar o dom que Deus te deu, esta dificuldade não vai silenciar a sua voz com relação à obra do Senhor. Porque Deus está acendendo um fogo no seu interior para você prosseguir. Para você prosseguir. Para você prosseguir. Entendeu a palavra de Deus nessa noite? Deixa o fogo do Espírito Santo renovar você nessa noite. Deixa a presença de Deus quebrantar o seu coração. Olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a sua própria força. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus, pois Ele ainda está no controle de todas as situações. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.